de sofrer bem, né? E o Evangelho vem, através dos Espíritos, nos explicar o que é este bem sofrer e mal sofrer. E ele começa dizendo que não existem pessoas que estejam no planeta Terra que não sofram. Esteja ele num trono ou na miséria. Todos nós, habitantes do planeta Terra, sofremos de alguma forma. Então todos sofremos. E aí ele diz, mas nem todos sabem sofrer bem. Nos sentimos enfraquecidos, sem força para lutar. E aí o Evangelho diz, o desânimo, ele é uma falta e Deus espera mais de nós. Como ele vai nos dar assistência se nós não queremos? Porque o desânimo é esse não querer. Às vezes nós não nos damos conta disso. A gente fala, é porque eu estou chateado, é porque eu estou fragilizado. Mas é necessário, para um bem sofrer, uma fé que estimule a nossa vontade de luta pela vida, de alcançar aquilo que nós precisamos para sermos espíritos melhores. Porque nós gastamos muita energia para estarmos bem materialmente. E não gastamos esta mesma energia para estarmos bem espiritualmente. Para aquilo que é imortal, para aquilo que vai seguir conosco. Porque o material vai ficar, né? Se nós tivermos 100 anos encarnados, não importa quantos anos, o que é matéria fica na matéria. Mas aquilo que nós conquistarmos como espíritos segue conosco para a imortalidade. Então, o convite para que sejamos homens e homens humanidade, homens e mulheres de fé, é porque só a fé nos movimenta no caminho de sermos melhores, de vencermos as aflições. No Evangelho, os Espíritos citam um exemplo que ele fala, o militar, quando ele está no quartel, ele não está na batalha. Então ele sabe que não vai ter promoção, que ele não vai ganhar as coisas. Então o militar, ele quer estar diante dos enfrentamentos. E aí ele diz, sejam como militar. Queiram que Deus vos prove. E tenham fé que todas as provas que Ele nos colocar é porque nós temos condições de vencer. Quando nós falamos dessa fé, é se nós acreditarmos que Deus é soberanamente bom e justo, de que tudo que nos acontece tem uma razão de ser e que se esta razão não está nessa encarnação, nesta vida, ela está em alguma vida anterior. Mas que nós somos capazes de superar, de vencer. Deus não coloca um fardo em nossos ombros mais pesado do que sejamos capazes de carregar. Nós escutamos isso em todas as religiões, né? A gente sempre escuta isso, mas quanto nós acreditamos disso? Percebem? Não é falta de conhecer o ensinamento, não é falta de entender que a fé é o caminho que nos fortalece para sermos melhores. É falta de trabalhar, de exercitar, né? De realmente
a acreditar. Fé é acreditar. Então, se eu acredito neste Deus soberanamente bom e justo, que colocou tudo da maneira como deve ser, eu tenho força para lutar. Eu batalho, porque as minhas conquistas e o meu desejo é de ser um espírito melhor. Nós teremos centuplicados todas as bênçãos. É que muitas vezes nós esperamos essas bênçãos agora, já neste momento. E às vezes elas vêm. E às vezes elas serão para a vida futura, porque Jesus sempre disse: meu reino não é deste mundo. Então Jesus nos prepara para um reino muito melhor que não esse neste planeta, nesta condição, neste momento. Esse estágio é necessário ao Espírito, mas as promessas de Jesus é para um reino onde o bem e a felicidade vão prevalecer. Isso não significa que nós não teremos alegrias aqui. Teremos alegrias aqui, sim, porque quando a gente para de focar só na materialidade e nos sentimos felizes de servir alguém, isso nos dá uma alegria que nada tira de nós. Percebem que as alegrias do Espírito, elas são muito mais fáceis de ser conquistadas do que as questões materiais, porque elas são simples. Por isso Jesus sempre nos disse: comigo o jugo é suave, o fardo é leve, porque o foco de Jesus não estava na materialidade. E com isso nós não estamos dizendo que nós não temos necessidades materiais. É claro que nós temos, nós estamos encarnados, nós somos matérias, mas isso é transitório para um espírito que é imortal. E às vezes nós invertemos a necessidade. Nós vemos uma grande necessidade material e ficamos frustrados porque não conquistamos a casa, o carro, o estudo. Eu não conquistei aquilo que eu planejei materialmente. E não me dou conta que não fiz um planejamento espiritual. Na verdade eu fiz, lá no plano espiritual. Só que eu esqueci. E aí, o que eu estou fazendo agora? Então as coisas do reino de Deus são simples. Amar ao próximo, servir, nos traz um bem muito grande. Desejar o bem para o outro nos faz ter alegrias. E quando nós movimentamos essa energia, parece que tudo melhora. A materialidade também de acordo com aquilo que nós precisamos experimentar nesta encarnação. E aí, se eu tenho fé, estou passando por uma prova, por uma privação, eu falo: eu não sei porque eu estou passando por isso. Porque muitas vezes a gente não sabe, né? Às vezes a gente sabe, porque a gente não planejou muito bem, a gente não organizou a vida. Mas às vezes a gente não sabe. E se a gente não sabe, a gente diz com fé: Deus, meu Senhor, vós sois soberanamente bom e justo. Se eu passo por isso, é porque o Senhor acredita que eu posso vencer, que eu posso me melhorar e que essa experiência vai me tornar um espírito melhor. As grandes batalhas que nós vivemos não são as batalhas do fogo e da guerra com o outro. São as batalhas internas. São aquelas mágoas que eu guardo num pacotinho,
bem embrulhadinho e deixo ali guardada. E que vencer essa mágoa é pra gente, às vezes, um grande desafio. O não perdão de alguém, ou, ainda mais difícil, não se perdoar de alguma coisa que você fez e que achou que foi muito errado, não admitiu aquele erro, e aí a gente não se perdoa. Então, essas lutas internas, elas são muito mais difíceis do que a luta contra uma pessoa do lado de fora. Porque se eu brigo com alguém, eu estou brigando com o outro. Mas quando essa luta está dentro de mim, quando este inimigo é aquele que sou eu mesma, não me perdoando por alguma coisa que eu fiz, aí o desafio é maior. Mas também a recompensa é maior. Porque quando eu venço a mim mesmo, pode ser que ninguém fique sabendo. Mas essa alegria ninguém tira da gente. Toda essa luta, a base, o remédio é a fé. Fé é algo que nós podemos mover dentro de nós. Não é algo que eu digo, eu não tenho fé, posso fazer nada. Pode, todos nós podemos. Num exercício diário de acreditar em mim e de olhar tudo que eu estou passando e dizer eu posso. Se eu não pudesse, Deus não me colocaria nessa circunstância. Se fosse para dar errado, Deus não nos colocaria nessa experiência. Então, tudo aquilo que nós passamos está de acordo com a capacidade que temos de lutar e de vencer. É retornarmos à verdadeira vida, que é a vida do Espírito, melhores do que aqui chegamos. Sabe, quando a gente termina uma tarefa que a gente começou, em casa, na escola ou em qualquer lugar, você tem uma coisa para fazer, o tempo é curto, né? Olha, eu tenho tudo isso para fazer, e aí quando você chega no final do dia, tudo aquilo que você planejou está prontinho. Ai, não dá aquela sensação boa? É isso, a encarnação é isso. É fazermos esse nosso melhor. Para quando nós voltarmos para a verdadeira vida, a gente faça missão cumprida. Eu estou um pouco melhor. E a próxima jornada eu posso fazer novas conquistas.